quem não me conhece, eu sou o irmão Wagner Zamit, tá? Eu sou membro da Augusto Ictavo Jornada Simbólica Liberdade, Justiça e Solidariedade. Nós trabalhamos no rito moderno, jurisdicionado ao GOB, e atualmente ocupo o cargo de primeiro vigilante. Tá? Junto comigo, né, só para os irmãos terem essa informação, junto comigo, idealizadores desse ciclo de palestras desse canal, também estão comigo o irmão Marcos Vinícius Pereira, que é o venerável mestre atualmente da loja Filosofia e Ciência, das grandes lojas do estado do Rio de Janeiro, e o irmão Fernando Bosta, que também está aí, integrante da loja Brasil, também jurisdicional GOB, e praticante do rito de consciência antiga seita. Tá? Então, só para fazendo assim, só um breve resumo do meu currículo maçônico, meus irmãos. Eu sou grau 9 do rito moderno, né, grande inspetor do rito, pelo Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Também sou praticante de outros ritos, né? Eu sou grau 19 do rito brasileiro. Sou cavaleiro templário do rito de York americano, KT, e também nos graus ingleses eu sou cavaleiro de Malta aí pelo grande priorado do Brasil. Tá? E assim, esse currículo, breve currículo maçônico aqui resumido que eu dei para vocês, não é questão de vaidade, depois eu vou fazer um gancho aí no decorrer da minha palestra do porquê que eu acho interessante os irmãos praticarem aí os altos graus de ritos diferentes do que ele pratica na loja simbólica. Tá? Então, meus irmãos, para começar efetivamente nossa palestra, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente iniciar aqui a nossa palestra. Então, os irmãos conseguem ver o slide aí? Ok, tudo bem. Perfeito. Vamos lá. Então, meus irmãos, rito moderno, histórias, características e curiosidades. Tá? Aqui, meus irmãos, de vez em quando eu vou fazer aqui uma observação, tá? E eu começo com a seguinte observação. Na minha opinião, não dá para falar sobre o rito moderno sem falar da história da maçonaria especulativa no mundo, tá? Porque aí eu até começo aí com uma provocação, que é o seguinte, né? A gente chama aí do rito francês ou moderno, né? E aqui, no primeiro momento, eu vou usar esses dois termos como sinônimos, tá? E aí eu vou explicar depois por que eu estou falando isso. E rito francês ou moderno, só que na sua essência ele não é nem francês nem moderno. E eu vou explicar aos irmãos por que eu estou falando isso. Então vamos lá. Aqui eu já me apresentei. Vamos lá. O que aconteceu em 1707, meu irmão? 1707, se não me engano, 24 de junho, é a data oficial, embora haja controvérsias, é a data oficial de fundação da maçonaria moderna, da maçonaria especulativa. Nesse momento, na Inglaterra, lojas que já se reuniam, né? E aí eu coloco aqui as 4 lojas que resolveram fundar, né? A grande loja, a primeira grande loja, né? Que foi o Ganso e a Grelha, a Macieira, a Coroa, a Taça e as Uvas. Né? Na verdade, esses são os nomes das tabernas onde eles se reuniam. Né? Essa galera resolveu fundar uma grande loja para poder regularizar e sistematizar a atividade da maçonaria especulativa. Tá? E aí essa grande loja foi chamada de Grande Loja de Londres e Westminster. Tá? Então, é a Grande Loja de Londres. Em 1923, a gente tem a Constituição de Anderson, tá? Que traz as regras aí dessa nova agremiação aí de pessoas. E aqui, vamos lá. O que acontece? A atividade da maçonaria ela era composta de apenas 2 graus, tá? O aprendiz e o companheiro. O mestre, existia o mestre, mas o mestre ele se confundia com a figura do presidente, ou do dirigente da loja, que hoje é o venerável mestre. Né? Aqui se tem notícia, né? O grau de mestre ele passou a ser inserido na maçonaria especulativa lá para o ano de 1725, que é mais ou menos o ano em que os estudiosos da história maçônica prevêem que a maçonaria ela passou a ser praticada na França. Né? Então, aqui a gente tem, logo depois da fundação, a gente tem a maçonaria já indo para a França. E essa maçonaria ela foi para a França através de franceses que foram iniciados na Inglaterra, alguns ingleses que foram enfim, frequentavam ali terras francesas, ou por questões comerciais, ou até saindo, sei lá, fugindo da Inglaterra por perseguição político-religiosa, enfim. Então você tinha esse intercâmbio aí, e o que fez com que a maçonaria
praticada na Inglaterra, ela passou a ser conhecida e praticada na França por volta de 1725, mais ou menos, coincidindo com o advento do grau de mestre. Tá? E tudo bem. E aqui eu vou fazer uma observação, tá? Aqui, meus irmãos, esse início aqui a gente tem que ter muita atenção, porque a gente vai fazer uma viagem, para tentar seguir uma ordem cronológica, a gente vai viajar entre Londres e Paris, né? Eu vou para a Inglaterra, daqui a pouco eu vou para a França, daqui a pouco eu vou voltar para a Inglaterra, até que a gente vai ficar só na França lá, e vai ficar mais fácil. Mas eu vou precisar fazer esses saltos aí, vez ou outra. Tá? Aí, por enquanto, a gente está na Inglaterra. Né? Eu já falei para os irmãos que a maçonaria já estava sendo praticada na França a partir de 1725, né? E a gente volta para a Inglaterra aqui, porque aconteceu uma coisa muito importante no ano de 1730. Tá? E aqui a gente tem que entender que existia um rito praticado, né, um ritual praticado, que não tinha nome, era o ritual praticado, né? Era o ritual da Grande Loja de Londres. Tá? Só que em 1730, um maçom chamado Samuel Pritchard, ele publicou um livro chamado Maçonaria Dissecada. E aqui eu coloco aí, isso aí é o original. Né? Nesse livro, eu não sei por que ele fez isso, né? Ele simplesmente, de fato dissecou toda a maçonaria, e ele colocou ali, explícito, na publicação dele, todos os detalhes do ritual que era praticado na época pela Grande Loja de Londres. Então, não só ele detalhou o ritual, como também ele detalhou as formas de reconhecimento. Então, os irmãos imaginam como é que isso aí foi um impacto aí para a maçonaria da época, que inclusive ela era a maçonaria oficial era praticada há não muito tempo. Então, com isso, tá? Com essa publicação, qualquer pessoa, no caso qualquer profano, né, que lesse o livro, ele conseguia facilmente visitar qualquer loja maçônica, ser reconhecido como um irmão e participar da loja sem nunca ter sido iniciado. Então, isso aí foi um impacto muito grande para a maçonaria. Tá? Diante disso, a Grande Loja ela se viu obrigada a fazer modificações no ritual que era praticado. Tá? Várias modificações. Então, daqui eu vou destacar só algumas delas, as principais modificações do ritual, que enfim, a preparação do candidato teve algumas modificações, houve uma abreviação da cerimônia, inversão da marcha, né, do pé, que você inicia a marcha, inversão das colunas, uma alteração, uma inversão das palavras sagradas, foram abolidas as orações que eram feitas, né, durante o ritual, a supressão da leitura das antigas obrigações, dentre outras. Né? Então, foram feitas algumas mudanças para poder adequar. Foi uma necessidade, né, que a Grande Loja viu para poder se adequar ao impacto, né, que a publicação do Maçonaria Dissecada causou na maçonaria ali, tá? Da Grande Loja. Então, isso foi em 1730. O que ocorreu depois disso foi o seguinte: por essa alteração no rito, e por alguns outros motivos, tá? Que aí não cabe aqui a gente esmiuçar, porque vai sair um pouco do tema, houve uma cisão da maçonaria na Inglaterra, o que fez com que o grupo de irmãos que eram originários da Grande Loja de Londres fundasse uma grande loja, né? Que foi a Grande Loja de York, em 1751. Tá? Então aí você tem já uma cisão e duas potências maçônicas funcionando concomitantemente, né? Paralelamente ali na Inglaterra. Né? Essa maçonaria, essa Grande Loja de York, ela se auto-intitulou de Grande Loja dos Antigos, né? Porque, alegadamente, praticavam os antigos costumes da maçonaria. Tá? Principalmente influenciado por lojas maçônicas da Irlanda e da Escócia. E por essa alegação de ser mais tradicional, entre aspas, passou a chamar a Grande Loja de Londres de Grande Loja dos Modernos, pejorativamente. Tá? Então, na verdade, e aqui a gente já começa a entender o porquê que eu falei que o rito moderno não é moderno, né? Na verdade, o rito moderno é um dos mais antigos ritos que se tem notícia, porque na verdade era o rito original, com as modificações aplicadas pela Grande Loja de Londres em 1730, pela publicação do Samuel Pritchard. Né? E com esse título que foi dado de Grande Loja dos Modernos, ele era aplicado, como eu falei, pejorativamente, para dar uma pecha ali de irregularidade ou de uma ausência de tradicionalismo ou de uma característica de inovação, o que na verdade não era bem assim. Tá?
Então, a gente termina aqui com duas grandes lojas na Inglaterra, que agora eu vou passar a chamar de grandes lojas dos antigos, e a grandes lojas dos modernos. Tá? A maçonaria na França, ela acabou seguindo o ritual, digamos assim, original, que era da grande loja dos modernos. Né? Então, na maçonaria francesa, a gente pode dizer que praticava o ritual dos modernos. Tá? E dali ele passou a ter, e aqui a gente vai deixar um pouquinho a Inglaterra de lado, e vai voltar para a França. Tá? Então a gente já sabe que a maçonaria francesa, os ritos praticados o ritual, né, praticado pela maçonaria francesa, ela era influenciada pelo rito da grande loja dos modernos, tá? E já chegou lá em 1725 já com o advento do grau de mestre. O que aconteceu a partir daí na França, e aí passa a ser uma ramificação bem aguda assim, da maçonaria, e aqui o maçom inglês é muito diferente do maçom francês, e depois vai ver isso com mais a profundidade ao longo da palestra, né? Que na França, a partir do grau de mestre, foram sendo praticados, houve desdobramentos que fizeram com que fossem criados diversos graus acima do grau de mestre, que seriam os graus superiores lá, né? Que seriam os graus filosóficos. Tá? Só que isso passou a ter um crescimento desordenado, não tinha uma regra. Assim, a verdade, meus irmãos, é que a maçonaria na França nessa época era uma verdadeira zona. Né? Cada loja ela tinha um sistema de graus diferente. Né? Podemos dizer assim, o irmão imagina os irmãos que na França naquela época você poderia ter na sua loja um X graus praticados, e você ia a uma outra loja na sua mesma cidade e você não conseguia reconhecer nem o ritual que estava sendo praticado ali, porque os outros, o número de graus, os graus eram totalmente diferentes. Então, imagina como é que era a maçonaria nessa época. Isso aí já no âmbito da grande loja da França. Né? Isso culminou com que em 1773, tá? Houve a fundação do Grande Oriente de França, como eu já falei, foi convocada uma primeira comissão de estudos, tá? Para poder balizar o que seria o rito praticado na França, no âmbito do Grande Oriente francês. Tá? Aqui eu só vou fazer uma observação aqui, meus irmãos, que apesar de ter sido ali uma bagunça, né, danada, a gente pode ver nesse período o nascimento de alguns ritos que depois passaram a ser muito importantes para a maçonaria e geraram alguns das práticas que são observadas até hoje. Né? Aí nessa época a gente pode citar o rito Elos Coin, né, a estrita observância templária, que depois podemos dizer que ele gerou o rito de consciência retificado, e também a criação do rito de perfeição Heredon, que na época contava com 25 graus, e depois ele foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi reestruturado, voltou com 33 graus para a França, já com o nome de rito de consciência antiga aceita. Tá? Isso aqui a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais adiante, não quero aprofundar, porque só essa época na França pode ser objeto de uma palestra. Tá? Então, essa comissão teve a finalidade de estudar os ritos praticados na época e estruturar o que seria o rito praticado na França. Né? E, então, o que essa comissão, na verdade, ela definiu? Né? Que foi engraçado. Nessa época, eles definiram que não existia uma necessidade da prática de graus acima do grau de mestre, e que ali a França, o Grande Oriente de França, a potência, só deveria praticar e considerar como regulares, né? Enfim, os 3 graus simbólicos aprende com o mestre. Tá? E ok, só que isso, lógico, causou um grande descontentamento nos irmãos, né? Por quê? Né? A gente pode definir uma série de motivos, né, meus irmãos? E aqui, eu sempre faço, né, uma brincadeira, que na época, né, os maçons eles eram muito vaidosos, né? Isso a gente está falando da maçonaria lá do século XVIII, né? Hoje não tem isso, né? O maçom não é nem um pouco vaidoso, né? Nenhum maçom quer fazer graus por fazer, ninguém quer, né? Ninguém tem essa vaidade aí, todo mundo só quer estudar e se aprimorar, né? Mas na época, os maçons eram muito vaidosos, então eles queriam ter aí N graus, né? Para poder se apresentar ali com todas aquelas alfaias e medalhas e aventais cheio de parafernália, né? Além disso, né? Já existia um mercado muito profícuo de paramentos maçônicos. Né? Então, uma coisa que também só acontecia naquela época, existiam irmãos que queriam ganhar dinheiro com a maçonaria. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente não tem isso. Mas existia essa situação nessa época, e isso causou um grande descontentamento para os maçons franceses.
Diante disso, né, em 1786, houve uma convocação de uma segunda comissão de estudos, que foi a Câmara de Graus. Na realidade, mano, só voltando um pouquinho, essa primeira comissão ela não chegou nem a trabalhar, ela não teve, na verdade, um trabalho muito efetivo, tá? Eles simplesmente disseram que não era para praticar grau superior nenhum e era para praticar só os graus simbólicos, tá? Nessa segunda convocação aí, entre 1785 e 1786, né, que foi convocada essa comissão de estudos que foi denominada de Câmara de Graus, é que realmente esse grupo se debruçou, tá, sobre os graus que eram praticados ali, tá? Eram centenas de milhares de graus, né? Então foi estudado ali, foi tirado algumas coisas que eles acharam que não tinha nada a ver, e dentre um universo de mais ou menos 120 graus praticados, eles escolheram 81 desses graus e sintetizaram. E aqui, quando eu falo síntese, mesmo, eu não estou falando de um resumo ou de falta de profundidade, não é nesse sentido. Eles realmente pegaram todo o conteúdo desses 81 graus que eram praticados e colocaram, dividiram em 4 ordens de sabedoria, tá? Que é o que nós temos hoje nos graus filosóficos do rito moderno. Na verdade, tem 5 ordens de sabedoria, mas vamos ficar aqui, vamos seguir aqui a linha histórica, né? Então foi dividido em 4 ordens de sabedoria, que aí acabou estruturando, né, esse rito aí praticado na França, sob a égide do Grande Oriente de França, em 7 graus, que eram os 3 graus simbólicos, mais 4 ordens sapienciais. Tá? E eu digo ordens sapienciais porque esse é o termo correto. É claro que hoje em dia a gente fala, eu sou grau 4, né, eu sou grau 5. Não que isso esteja incorreto, mas tecnicamente, a gente, no rito moderno, a gente tem que falar em ordem de sabedoria, porque, na verdade, não é o grau 4. Né? A primeira ordem de sabedoria, que é o eleito secreto, ele tem diversos graus ali dentro. Né? Então não é o grau 4. Ele é a primeira ordem de sabedoria, que existe um ensinamento de uma série de graus ali dentro, tá? Daquele ritual e da iniciação, os irmãos vão poder ter esse conhecimento aí absorvido. Tá? Os irmãos que praticam o rito moderno aí vão ver que, pelo menos, né, nos rituais do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno no Brasil, a gente vai ter, no início do ritual, explicando quais são os graus que estão compreendidos dentro daquela ordem de sabedoria. Tá? E isso na primeira, segunda, terceira e quarta ordem de sabedoria, que seria o grau 7 aí, soberano príncipe Rosa Cruz. Tá? Então, em 1785, 86, a gente tem esse estudo aí que culminou nessa codificação, digamos assim, do rito a ser praticado pelo Grande Oriente de França, né? E aí a gente teve aí, aqui outra observação, não tínhamos ainda rituais codificados até essa época, né? Por isso que, inclusive, tinha essa bagunça aí, né? Não tinha um ritual bonitinho como a gente tem hoje em dia, com as falas, com entre parênteses, qual é a ação que aquele oficial da loja deve tomar. Não tinha isso, né? O que se tem notícia, né? É que, enfim, o venerável ele tinha um caderno, né? Que balizava ali como ele ia conduzir a sessão da loja dele, né? E aí, então, voltando com essa codificação aí, a gente teve a primeira sistematização, no caso, a gente vai ter a primeira codificação do rito a ser praticado na França, né? Que ela saiu em 1801, tá? Que é o regulateur, né? Regulador do maçom. Na verdade, teve 2 publicações aí, que é o regulador do maçom e o regulador dos cavaleiros maçons, né? Em 1801, que cuida dos 3 graus simbólicos, e aqui a gente tem uma edição atual, que é essa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Recomendo a leitura para quem quer estudar o rito moderno, e depois eu vou voltar aqui para falar desse livro, né? E então o regulador do maçom para tratar, sistematizar, codificar os 3 graus simbólicos, e o regulador dos cavaleiros maçons, que tratam dessas 4 ordens superiores, as 4 ordens de sabedoria, meus irmãos. Então, vamos lá. E o que a gente traz aí, o que a gente pode trazer pela leitura desse rito trazido na França? E antes de falar sobre esses tópicos aqui, eu vou falar aos irmãos o seguinte. Lá na frente, eu falei que ia tratar o rito francês moderno como sinônimos. E de fato são, tá? Só que aí os irmãos, talvez, estudando o rito moderno, vão encontrar alguns estudiosos, doutrinadores aí, que vão fazer traçar algumas diferenças entre o termo rito moderno e rito francês. E aqui eu trago uma que é até plausível, tá? Há quem entenda que, na realidade, quando a gente fala de rito moderno, a gente está falando apenas e simplesmente
dos 3 graus simbólicos. Tá? Que apesar de ter sofrido algumas alterações já da França, ele, em essência, era o rito praticado pela grande lógia dos modernos da Inglaterra. Tá? E, por outro lado, as ordens de sabedoria, ou seja, os graus superiores praticados na França, seriam efetivamente o rito francês. Então tem essa diferenciação. Né? O rito moderno seria os graus simbólicos, o rito francês seria os graus filosóficos, porque foram os graus que foram constituídos, criados, idealizados exclusivamente em solo francês. Tá? Então isso é só para os irmãos entenderem que existe uma diferenciação que os irmãos podem encontrar aí em alguns artigos ou em alguns livros sobre o rito moderno. Então vamos lá. E qual é a característica aí que a gente começa a encontrar do nosso rito moderno, o francês, né, com o advento do regulador? Né? Então a gente tem aqui algumas características mais voltados para o maçom em si. Tá? E eu vou aprofundar isso aqui ao longo, tá, da minha fala. Então aqui a gente consegue, no regulador, a gente consegue identificar aí em essência, aí uma necessidade, né, do maçom guardar alguns valores, né, de tolerância mútua, por exemplo, respeito pelos outros e por si mesmo, liberdade absoluta de consciência. Isso aqui eu botei até em vermelho, meus irmãos, porque isso aqui vai ser muito importante. Isso aqui é muito importante para o rito moderno. Isso aqui os irmãos eu botei em vermelho, os irmãos vão ver eu repetindo isso várias vezes ao longo da minha palestra. E aqui, questões religiosas e metafísicas são de foro íntimo de cada indivíduo. Isso aqui vai ter uma importância, esse ponto vai ter importância muito grande para as futuras reformas pelo qual o rito moderno passou, e inclusive, não só uma importância por conta das reformas, mas também algumas interpretações equivocadas do rito são por conta desse tópico aqui que eu coloquei agora, tá? Recusa ao dogmatismo e verdade revelada, né? Traz aqui ainda, né? Ele traz a invocação do grande arquiteto do universo apenas nos juramentos das iniciações dos graus simbólicos, né? Não faz menção ao grande arquiteto nem na abertura nem no fechamento de loja. Tá? Isso aqui eu coloquei porque a gente já no rito moderno, já no âmbito do regulador, em 1801, o rito moderno não trazia nenhuma oração inicial, nenhuma sistemática aqui, nenhuma ritualística com abertura do livro da lei, leitura de versículos bíblicos, já não trazia isso. Tá, meus irmãos? Vai ter mais modificações com relação a essa questão religiosa, tá? No rito moderno, mais à frente eu vou explicar, mas já aqui no regulador, que é a primeira codificação do rito moderno, já não tinha essas práticas mais de cunho espiritual e religioso. Mas ainda assim, temos ainda a figura do grande arquiteto do universo nos juramentos, na iniciação. Esse juramento era feito em cima do livro da lei, né? E havia a invocação do grande arquiteto do universo nesse juramento. Tá? Aí eu já falei, né? Não a abertura do livro da lei, e aqui, ainda nesse rito, todos cortavam espadas. Né? É uma prática que hoje em dia no rito moderno não é mais praticada. Na verdade, atualmente, se não me engano, é só praticado no rito retificado. Então, vamos lá. E o que é muito importante a gente destacar aqui, meus irmãos? Eu falei aqui com os irmãos que em 1785, 1786, uma comissão de maçons franceses se reuniram para poder sistematizar e regulamentar, organizar o rito a ser praticado pela França. E esse rito só foi publicado em 1801, que é o regulador. E aí, mas por que tanto tempo, né? Depois, e o que aconteceu nesse meio tempo? Meus irmãos, vamos lembrar, os irmãos aí que têm algum ou mínimo conhecimento histórico, vão já identificar aqui que foi uma época extremamente conturbada na França. Né? E conturbada, eu digo até no bom sentido, né? Foi uma época aí, né, de uma profusão de ideias, né? Principalmente na França, e algumas doutrinas estavam sendo muito difundidas na época e eram muito badaladas na época. Né? Então, a gente tem uma influência muito forte nessa época do iluminismo, do positivismo, do racionalismo. Existia um pensamento científico estava recebendo uma grande importância nessa época, o método empírico, né? Então, isso causava um processo, né, para os pensadores da época e para os estudiosos da época, um processo de racionalização, tá? E aliado com a liberdade de pensamento. Né? E isso até, enfim, acabou gerando até uns desvios revolucionários no rito, que aí também eu vou falar sobre isso
quando eu for falar das reformas que o rito passou. Então, meus irmãos, aqui eu estou falando desse contexto histórico, mas todos os irmãos vão lembrar aqui da Revolução Francesa. Eu vou falar, inclusive está no próximo slide. Né? Mas aqui eu só quero destacar, manos, aqui, dentro dessas correntes de pensamento, eu quero destacar aqui o conceito de religião civil, que foi proposto por Rousseau, um grande pensador da época. Né? E ele acreditava que uma religião civil seria uma religião diferente das religiões voltadas para aspectos dogmáticos e espirituais, né? Seria, na verdade, um ambiente, né? A religião seria um ambiente onde todos os homens deveriam professar um modo de pensar uníssono, né? Independente da sua religião e concepções pessoais. Então, eu não vou aprofundar nisso agora, porque eu vou falar sobre isso depois também, mas olha, os irmãos que estão prestando atenção vão começar a entender o que estava se delineando ali, o que um rito que estava sendo sistematizado e organizado naquela época, quais as influências que ele estava passando, fortes influências, inclusive. Inclusive com essa dicotomia da época entre fé e razão, que, na verdade, são duas coisas que não precisam de forma alguma e não devem andar separadas. Mas nessa época, a gente vai ter uma ruptura muito grande na sociedade francesa, que foi a Revolução Francesa. Né? Um acontecimento extremamente importante, moldou, né, a história moderna, né? E aconteceu justamente na época onde temos aí a sistematização aí do rito praticado na França. Né? Na verdade, a Revolução Francesa marcou de forma indelével a história humana, influencia até os dias atuais. Né? Na verdade, a Revolução Francesa, né, como eu coloquei aí, não foi, na verdade, um acontecimento em si. É lógico que a gente tem o marco da Revolução Francesa como a queda da Bastilha, que é a segunda foto que eu coloquei aí, que aconteceu em 14 de julho de 1789, mas na verdade foi um período, né? Aconteceu muita coisa, né? Então foi um período aí, de mais ou menos aí, o grande caldeirão ali de acontecimentos aí, foi mais ou menos entre 1789 e 1799, né? E os irmãos vão lembrar que nessa época foi cunhado, né, a grande divisa aí que espelha aí o pensamento, né, não só maçônico, e principalmente no rito moderno, né, que é a divisa liberdade, igualdade e fraternidade. Ok, então vamos lá. Vamos ficar com isso em mente, né? Então nós temos aqui na França o ambiente ali, a Revolução Francesa acontecendo na França, com todas essas doutrinas influenciando o pensamento da época, e já uma codificação do rito praticado na França com o Regulateur de 1801. Né? Vou voltar aqui rapidamente para a Inglaterra, porque em 1813, depois de muita discussão, né, muitos estudos, em 1813, os maçons ingleses optaram por fundir as duas grandes lojas inglesas da época, grandes lojas dos modernos e grandes lojas antigos. Isso aconteceu oficialmente em 1813. Né? Então, temos aí a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Né? Esse logo aí, lógico, é o logo moderno. Né? E essa união acabou por definir o rito a ser praticado na França. Então, aqui, na Inglaterra. Aqui a gente não faz mais sentido, né, falar que na Inglaterra praticava-se o rito moderno ou o rito dos antigos, porque a partir de 1813 praticava com a cisão, né, a princípio foi sistematizado um único rito aí, um único sistema a ser praticado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, com essa união que, na realidade, foi influenciado muito mais pelos costumes dos antigos do que propriamente dos modernos. Então, a gente vai ter aí uma diferença. Aí, a partir daqui, a gente vai ter uma diferenciação quase que total da maçonaria francesa para a maçonaria inglesa. Né? Haja vista aí as diferenças que até hoje em dia a gente tem dos ritos ingleses para os ritos de origem francesa. Tá? Então, como eu falei, não faz sentido mais falar em rito moderno no âmbito da Grande Loja Unida da Inglaterra, meus irmãos. Então, isso aqui é só para a gente já traçar esse paralelo do que aconteceu na Inglaterra a partir de 1813, né, que a partir daí para frente não interessa muito para a gente, né, e do que estava acontecendo na França nesse mesmo período. Tá? O que acontece? O rito moderno ele passou por diversas reformas. Tá? As principais reformas, lógico, aconteceram depois do regulador, né, porque o regulador foi o que trouxe, né, a codificação.
desse rito que não tinha, né, ainda uma forma escrita, ele era passado oralmente. Né? Só que eu vou destacar aqui para os irmãos algumas modificações que aconteceram pré-regulador. Tá? Eu não vou me aprofundar em nenhuma delas, até porque não é minha pretensão, eu não tenho conhecimento para tanto, né? Mas eu queria colocar aqui, pontuar o que cada reforma dessa trouxe, né, para o rito, para os irmãos irem identificando as pequenas nuances que o rito moderno foi tomando, né, meus irmãos? Então, vamos lá. Aí eu vou chamar aqui de reformas pré-regulador. Tá? Então, aqui a gente pode colocar que a reforma, o vazamento, né, das formas de reconhecimento da maçonaria pelo Samuel Pritchett com a edição, né, com a publicação, no caso, da maçonaria dissecada, não deixou de ser uma reforma. Tá? Porque aqui eu estou colocando o rito moderno como o rito original. Então, a partir de 1730, já houve uma primeira reforma, tá? Que foram aquelas modificações que eu trouxe no início da palestra. Tá? Que necessitaram ser aplicadas pela grande loja de Londres, pelo vazamento aí do Samuel Pritchett. Né? Aí aqui temos também em 1740 a reforma de Bernet. Né? E aqui o que eu estou colocando do lado das reformas? Cada reforma aqui, ela passou, ela trazia em si uma identificação. Né? Então, olha, essa reforma, na verdade, não mudou muito o rito, até porque o rito a gente não sabe muito bem como é que ele funcionava nessa época, porque lógico, né, ele passou a ser codificado, né, a partir do regulador. Mas aqui eu trago para os irmãos como cada reforma identificava a maçonaria, como cada reforma via a maçonaria e o rito praticado. Tá? Então, aqui, o que a reforma de Bernet trazia? Poxa, o que é a maçonaria a partir da reforma de Bernet? Assembleia de homens honestos e virtuosos. Né? 1745, Luquet. O que é a maçonaria para ele? Escola de bons costumes, onde apenas a virtude pode vencer os vícios. Tá? Também 745, Le Sceau Rompu, né? O selo rompido, né? Que assevera aí que a maçonaria é uma forma de buscar a igualdade, visão da fraternidade universal. Tá? 1763, reforma de Gage, a maçonaria a prática da maçonaria é a prática da virtude, ética e moral, respeito às leis, Deus, pátria e humanidade. Né? E aqui, por fim, eu coloco 1784, né, Chartres, que coloca que a maçonaria, né, os maçons, eles trabalham com a maçonaria o desenvolvimento da virtude a fim de cavar masmorras ao vício. Né? E aí, tudo bem. Então, por que eu estou colocando essas reformas pré-regulador que não vão fazer tanto sentido assim para o nosso ritual aqui ao final? Né? Os irmãos aqui vão perceber que o que está sendo buscado aqui pelos maçons franceses da época, o que eles buscavam aqui na maçonaria? Né? Olha aqui, a gente não está colocando aqui, meus irmãos, nenhum aspecto religioso, espiritual ou até metafísico. A gente está colocando aqui a maçonaria como uma escola. Né? Uma escola em que homens bons se tornam homens melhores. Né? Onde homens se congregam para praticar a virtude. Tá? Eu não estou colocando isso como se fosse um aspecto religioso seria bom ou ruim. Eu não estou colocando isso. Eu estou colocando qual era o foco, qual era o mote, né, dos maçons franceses na época. Era lapidar a pessoa. Ele era voltado para o maçom. Né? Ele não tinha aqui aquele aspecto religioso. Nossa, vamos aqui trabalhar para a glória do Deus tal, ou Deus qual, ou o grande arquiteto do universo. Não. Aqui nós, irmãos, estamos aqui trabalhando para nos lapidar, para serem homens virtuosos, para sermos homens que, com a prática da virtude, nós condenemos, né, e nos afastemos do vício, para sermos homens de moral ilibada, para sermos exemplos na nossa família, na nossa sociedade, para que assim possamos colaborar para a humanidade melhor e mais esclarecida. Tá? Então, olha só que até antes do regulador, eu pelo menos enxergo dessa forma, só por essas características das reformas do regulador, o que estava se desenhando. Né? Não estava se buscando uma forma onde os maçons praticariam a religiosidade. Pode ser até que sim, mas
o que estava sendo buscado, na realidade, era um aprimoramento pessoal, era ética, era um aprimoramento moral e intelectual do maçom, meus irmãos. Eu espero que eu não esteja sendo prolixo, esteja me fazendo entender. E, ok, aí então temos o regulador, em 1801, traz a codificação dos 3 graus, né, e o regulador do Cavaleiro Maçom das 4 ordens de sabedoria. Né? Só que, lógico, nós temos aqui as reformas que aconteceram após isso. Tá? Em 1858, aí vamos lá, o regulador de 1801, só lembrando os irmãos, em 1858 já tivemos a primeira reforma, que é a reforma de Murat. Né? Essa reforma ela trazia um conteúdo progressista, né? Preconizava ainda a existência de Deus e a imortalidade da alma, né? Tomando aí características do deísmo, e apesar de ainda manter os traços, manter aí, lógico, os traços iluministas. Né? Defende a espiritualidade sem ferir a liberdade de consciência. Né? E introduziu ali alguns elementos do rito consciente antigo aceito em um momento que ocorreu uma fuga do rito moderno para o réu. Aí vamos lá, vou explicar. Com isso aqui, meus irmãos, eu preciso explicar um pouquinho do contexto, e aqui a gente está no contexto já pós Revolução Francesa. Né? E aqui a gente já está ali no contexto mais ou menos ali naquela época ali, de Napoleão e tal, dominando ali a França e grande parte da Europa. Né? O que aconteceu aqui, meus irmãos? Por conta de questões políticas, né, houve a necessidade de haver certas reformas. Tá? E o que aconteceu na época, principalmente do Napoleão? Né? Napoleão ele influenciou muito na maçonaria, e em um dado momento foi determinado, né, que só 2 ritos fossem praticados na França: o rito moderno ou o rito escocês antigo e aceito. Então, aconteceu algumas reformas aqui, eu posso destacar até essa reforma de Murat mesmo, Mirat, né, na verdade, que tentou amalgamar esses 2 ritos. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui que essa reforma acabou introduzindo alguns elementos do rito escocês antigo aceito no rito moderno, né, que a gente já vê aqui aí uma característica um pouco mais religiosa, então, voltando aqui. E outro grande ponto que aconteceu nessa época foi o seguinte, meus irmãos. Lembra que eu falei que lá atrás, em 1770, 1750, houve aquela profusão toda de graus na França, que acabou culminando na sistematização de alguns ritos que são praticados até hoje, ou ritos que deram origem aos graus praticados até hoje? Então, eu falei lá do rito de perfeição de Heredon. Né? Esse rito de perfeição de Heredon, na época, ele era composto de 25 graus, ele sofreu uma modificação nos Estados Unidos, e a partir de 1804, ele voltou para a França com 33 graus. Tá? E aí ele era aí, já era o rito escocês antigo e aceito. Né? Na verdade, não vou aprofundar muito nisso, né? Porque tem, inclusive, o irmão que está preparando uma palestra para falar mais ou menos dessa época, mas nessa época teve até um problema aí, que ele chegou só com os graus filosóficos, não tinha grau simbólico ainda, e tal. Então, mas enfim, era o rito escocês antigo e aceito. E o que aconteceu na época, meus irmãos? Com 33 graus. Né? O que aconteceu? Nessa época, os altos graus do rito escocês antigo e aceito, né, no caso do grau 4 ao grau 17, eles eram dados por comunicação. Então, o mestre maçom que ingressasse no caminho dos graus filosóficos de consciência antigo aceito, ele de mestre, ele já ia direto para o grau 18, que é o Cavaleiro Rosa Cruz. Sendo que, no rito moderno, vamos lembrar, o grau com conteúdo Rosa Cruz, ele é o grau de Soberano Príncipe Rosa Cruz, que é a 4ª ordem sapiencial. Grau 7. Né? Então, olha aí o que aconteceu, meus irmãos. E aí, tendo em mente que naquela época, longínqua, os maçons eram muito vaidosos, eles gostavam de ostentar os altos graus. Vocês acham que o maçom ele ia preferir o quê? Ele ia preferir do grau 3. Ele foi exaltado ontem. Né? Amanhã ele já um grau 18, Cavaleiro Rosa Cruz, no rito de consciência antiga aceita. Você acha que ele ia ter que passar, né, de mestre, grau 3, para a 4ª ordem sapiencial, depois a 5ª ordem sapiencial, né, elite escocês, depois a 6ª, primeira ordem sapiencial, grau 4, 2ª ordem sapiencial, 3ª ordem sapiencial,
Grau 6, né, o Cavaleiro do Oriente da Espada, para finalmente galgar o grau Soberano Príncipe Rosa Cruz, né, com a quarta ordem sapiencial. Né. É lógico que isso aí causou uma fuga aí do rito moderno. Né. E aí isso é um dos motivos que acabou algumas reformas trazendo alguns elementos escocizantes, por assim dizer, para o rito moderno. Tá, meus irmãos? Tá. Ok. Em 1887, nós temos aqui a reforma amiável. Importante reforma aí, feita por Louis Amiable, que então ele era o grão-mestre do Grande Oriente de França. Então, eu vou só dar uma quebrada aqui na ordem cronológica, meus irmãos, porque em 1877, 10 anos antes, aconteceu uma grande reforma, por assim dizer, ou uma grande decisão aí, modificação no rito moderno, mas que, pela característica dessa mudança, eu preferi colocar num outro momento aqui, no momento posterior da minha palestra, mesmo que isso quebrasse a ordem cronológica. Tá? Mas guarda essa informação, vamos voltar aqui para 1887, que é então a reforma amiável introduziu alguns elementos positivistas e socialistas, né? Retirou o viés deísta da prática, né? Do rito, defendendo a total, aí agora já define a total neutralidade entre os credos religiosos. E aí, principalmente depois da mudança ocorrida em 1877, que é o que eu vou falar, foi uma mudança referente à presença da Bíblia e da menção ao grande arquiteto do universo. Tá? Essa reforma, meus irmãos, eu arrisco dizer que foi uma das reformas mais importantes do rito moderno. Né? Eu falo mais importante, eu não digo mais importante porque eu acho que ela foi muito boa ou muito ruim, não é isso. É mais importante porque eu acho que ela é a que mais trouxe, que mais trouxe elementos para o rito que perduraram até hoje. Tá? Os irmãos aí que são do GOB devem saber que assim, o ritual praticado por nós, maçons modernistas, né, do GOB, a edição de 2009, ela é grandemente influenciada o ritual, né, grandemente influenciado por essa reforma de Amiable. Tá? Aqui já no século XX, meus irmãos, temos a reforma de Grossier. Né? Essa reforma aí né, manteve algumas as características positivistas, né, da reforma de Amiable, mas ele deixou o ritual mais despojado. E aqui, na verdade, ele cortou. O ritual ele já era um ritual com digamos assim, mais, não sei se é essa palavra, mais sintético, mais sério, mais objetivo. Tá? E aqui cortou ainda mais. Né? Inclusive, depois dessa reforma aí, foi um dos motivos que fez com que o rito caísse um pouco de desuso na Europa. Né? A reforma de Grossier, então, eu posso estar enganado, meus irmãos, algumas lojas aí do rito moderno aqui no Brasil, principalmente o rito moderno praticado aí no sul do Brasil, alguns rituais aí, se não me engano, aí, Grande Oriente do Paraná e tal, o ritual deles é bem influenciado, né, salvo engano, influenciado por essa reforma de Grossier. Ok, vamos lá. Então, questões controversas, né? Então, por que eu coloquei aqui como questões controversas? Eu vou falar agora da grande mudança que aconteceu em 1877. Né? Então, aqui, essa modificação, a meu ver, foi um grande divisor de águas na maçonaria francesa, inclusive, e, lógico, no rito moderno. Porque aqui eu vou destacar, aqui, se para os irmãos entenderem a diferença, vou destacar aí, vou até dividir, né, em duas fases. Né? Vou pegar aqui a primeira fase do rito moderno, que é entre 1786 e 1877. Eu estou colocando aqui 1786, que foi quando houve, né, lá a sistematização, né, do que veio a ser o Regulador do Maçom, que foi publicado apenas em 1801, e a primeira fase dessa sistematização até a reforma, essa mudança, né, de 1877. Né? Então, até aqui a gente pode dizer que ele era um rito teísta. Né? Havia a menção do grande arquiteto do universo no momento do juramento, nas sessões magnas aí de iniciação. Existe aí uma propensão para determinado padrão religioso. E aqui, apesar de a gente não ter uma característica aqui, digamos, direcionada para alguma religião específica, né? Existe um padrão aí que, lógico, foi trazido aí pela maçonaria inglesa, né? O rito veio de lá, o rito moderno veio de lá, e também pelas influências escocesas aí no rito moderno. Tá?
E aí a gente vai ter depois essa grande mudança, né? A gente vai ter aí a segunda fase, né? Que a gente pode colocar como uma fase que veio de 1877 até hoje. E aqui, 1877, aí já abarca, né, as reformas de Amiable, tanto de Amiable quanto de Broussier. E aqui a gente já tem o fim do uso da Bíblia, meus irmãos, exatamente. Essa grande mudança foi aí uma decisão que foi tomada pelo Grande Oriente de França, né, de não foi a proibição do uso da Bíblia, tá, meus irmãos? Foi o fim da obrigatoriedade de você ter a Bíblia aí nas sessões maçônicas, né? Caramba, aí os irmãos podem perguntar, os irmãos que não são praticantes do rito, mas que irmão é esse que tá vindo aqui dar uma palestra, tá querendo que a gente aprenda sobre o rito que é ateu e tal, e não é isso, meus irmãos, não é isso, tá? Então lembra que eu falei com os irmãos que o rito moderno essencialmente defende a liberdade absoluta de consciência. Então aqui a gente vai congregar irmãos das mais diversas religiões, tá? Não só das religiões dominantes aí, né? Aí eu vou colocar aqui o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? De toda e qualquer religião, tá? Aqui, desde o início, o rito ele busca não ter um viés cristão. Nós sabemos, meus irmãos, que a maçonaria inglesa ela é eminentemente mais voltada para a religião cristã. E aqui os irmãos que praticam os graus filosóficos de alguns graus dos ritos ingleses e americanos, vai lembrar que, inclusive, para praticar, para ser iniciado em alguns ritos, né, em algumas ordens, né, o maçom ele não só tem que ser cristão, como cristão trinitário. Então, principalmente aí em ordens de cavalaria aí, e algumas ordens inglesas, né? Então, se aqui nós estamos querendo congregar os irmãos de diversas religiões, por que você vai ter a Bíblia, né, e não vai ter o livro de outras religiões, né? Isso é muito fácil, bem, a gente bota ali, bota um Corão, bota o Torá e tal, mas e se o irmão for, não sei, hindu, se ele for budista, se ele for em qualquer outra religião, religiões de matriz africana, esse irmão ele se sentiria desprestigiado, porque, na verdade, do que vale, né? Aqui é uma reflexão também, irmão, do que vale o juramento do irmão que não é cristão, ou até que não é cristão, né? O que vale o juramento do irmão que não é cristão sobre a Bíblia, né? O que vale esse juramento desse irmão? Mas não vale nada, né? Porque ele está jurando em cima de um livro que, para ele, não corresponde ao que ele identifica como o sagrado para ele, né? Ou não corresponde com as suas convicções religiosas. Então, né, como aqui o rito moderno ele não está preocupado com as convicções religiosas do irmão, né, daquele maçom, então a gente já não vai abolir aí a obrigatoriedade do uso da Bíblia, né? Isso não quer dizer que está abolindo a religiosidade dos irmãos ou que os irmãos não têm que professar religião alguma. Pelo contrário, os irmãos podem ser extremamente religiosos e praticar o rito moderno na boa, né? Inclusive com absoluta liberdade de consciência, tá? Então aqui a gente coloca fim de uso da Bíblia, então a gente traz uma neutralidade total, e neutralidade do rito, né, com relação aos dogmas religiosos. Tá? Então, assim, vem a pergunta, né? Poxa, então o rito agnóstico é um rito ateu? Né? Eu já expliquei isso, né, de forma nenhuma. Tá? E essa na verdade, acabou, e aqui o rito coloca, com essa não obrigatoriedade, não é uma proibição, meus irmãos, é uma não obrigatoriedade, e isso coloca ao arbítrio das potências, determinar ou não que se tenha o livro da lei ou qualquer outro livro nas lojas que trabalham no rito moderno, que são jurisdicionados ou federados ou confederados a determinada potência. Mas aí o que aconteceu, né, meus irmãos? Essa decisão, né, acabou ocasionando um rompimento da França com a maçonaria inglesa. A maçonaria inglesa passou a não reconhecer mais a maçonaria francesa como regular, tá? Só que então, caramba, então, mas a nossa referência, né? Os irmãos vão pensar, caramba, mas a nossa referência é a maçonaria inglesa, a nossa referência é a Grande Loja Unida da Inglaterra. Poxa, como é que a gente, então, o rito é irregular? Né? E é claro, né, os irmãos que conhecem o rito, eu já ouvi isso, né? O rito ateu, um rito agnóstico, um rito, sei lá, irregular.
né? É um rito que não segue os landmarks, né? Ele é contrário, ele não respeita os landmarks. Vou falar sobre isso também, tá? Mas vamos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Lá atrás eu falei que a maçonaria inglesa ela é muito diferente da maçonaria. A maçonaria inglesa é muito diferente da maçonaria francesa, né? Como é que a gente tem qual é o âmbito de atuação ali da maçonaria inglesa, né? A maçonaria inglesa sempre foi e ainda é extremamente ligada ao Estado e no caso à monarquia, né? E ela sempre foi, né? E consequentemente ligada à Igreja Anglicana. Então, mais do que natural do que a maçonaria inglesa tenha esse viés e essa essência eminentemente religiosa, né? Não poderia ser diferente, né? Por essa ligação, né? Nasceu ali a maçonaria inglesa, ela está ali dentro e intimamente ligada à monarquia. Quando a gente passa a ter a maçonaria especulativa, onde a gente a maçonaria passou a ser uma congregação de intelectuais, né, e não de construtores, né, trabalhadores, né, pedreiros, ela passa a ter um ingresso ali de homens da ciência, de homens da filosofia e de homens da nobreza. Então, natural, a maçonaria inglesa ela é extremamente ligada à monarquia, até hoje, e, consequentemente, à Igreja Anglicana. Mas e a maçonaria francesa? Meus irmãos, o que aconteceu ali, já foi passado aqui, na França, no momento de codificação do rito praticado naquele país? Ok, a Revolução Francesa. O que significou a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela significou uma ruptura total, né? Uma ruptura, inclusive, houve uma ruptura de estrato social ali, e uma ruptura total com a monarquia da época. Uma ruptura com o absolutismo, né? E uma ruptura com a monarquia e a nobreza da época, né? A monarquia, né? Uma ruptura com a monarquia, né? Eles decapitaram o rei, né? Luís XVI, em 1792, né? Então, olha a grande diferença do contexto histórico e social que a gente tem na Inglaterra e na França. Então, você tem uma total mudança de paradigma na sociedade francesa na época de formação do rito moderno, do rito francês, né? Então, aqui, a maçonaria francesa, os franceses na época, e aí eu coloco aqui, lembrando os irmãos de quais foram as doutrinas filosóficas que influenciaram a maçonaria nessa época, o iluminismo, o racionalismo, pensamento científico, crítico científico, o empirismo, né? E na época, os grandes pensadores, né? A elite pensadora da França, propôs ali naquele momento uma ruptura total com a monarquia e com a igreja. Tá? E com a igreja. Então, nada mais natural da maçonaria francesa ser quase que um antagonismo, criar quase que um antagonismo com os ideais de monarquia e de nobreza, né, bem como com os aspectos religiosos. E por isso que o rito francês, né, ele tem esse aspecto mais humanista, ele é voltado para o homem, para o ser humano, para o maçom, né, porque a gente tem que entender, eu poderia ficar falando aqui horas e horas simplesmente da diferença abissal do contexto social, jurídico da França e da Inglaterra aqui, tá, meus irmãos? Então vamos entender aqui, para não ficarmos espantados, né, com essa ruptura que aconteceu entre a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa. Tá? Aqui eu trago para os irmãos uma diferença, né, só para os irmãos terem aí uma noção aqui, quando eu falo de deísmo lá, né, o que eu estou colocando aqui, né? Aqui a gente pode classificar em termos muito gerais, tá? Muito en passant, só para contextualizar, né, a diferença entre o teísmo e o deísmo, né? Que aí o teísmo, né, crença na existência de uma ou mais divindades, né, ou divindade, né, que são imanentes, né, e ainda transcendentes, bem como na sua revelação. Né? Então é a crença em uma ou mais divindades que, apesar de serem transcendentes e criadoras da realidade observável, também são elementos constitutivos desta realidade. Né? E o deísmo aqui, que ao contrário das bases do teísmo, consiste numa tradição de revelação direta das informações dos antepassados, né? Onde o deísmo lá ele se funda na razão, né? No livre pensamento e nas experiências pessoais. Tá? Então, o rito moderno ele já tinha essa característica mais deísta, né? Antes das reformas,
né, essa característica do livre pensamento e da busca da verdade pela razão, pelas experiências pessoais. Tá? Isso aqui, muito rápido, não vou meter muito a isso, meus irmãos, porque vai sair do foco, mas só para os irmãos entenderem. E até porque, após, principalmente, essa modificação que houve em 1877 e as reformas Amiabe, Glossier, isso aqui não passa a não ter importância nenhuma, porque a maçonaria, o rito moderno, passa a ser nem teísta e nem deísta. Tá? Então, a gente pode trazer aí, a gente ainda está naquele tópico de questões controversas, que a gente pode trazer aí uma discussão do rito atual com toda essas modificações que houve, se ainda comparando aí com o rito original, e aqui eu estou falando do rito original, que é o rito moderno, lá da Inglaterra, já com as modificações de 1730, se ele seria inclusive um rito pós-moderno, né, e não o rito moderno lá da grande loja dos modernos, porque realmente houve grandes modificações, meus irmãos. E aqui eu vou falar, essas modificações nem sempre são não é bem, enfim, nem sempre são bem-vindas, né? Porque na realidade a gente, como teve algumas questões sociais emblemáticas, né, na França naquela época, no contexto social, acabou esses questões temporárias, questões sazonais da sociedade da época, acabaram sendo inseridas no rito, que na verdade a sua essência é perene, né? A essência do rito, ela tem que permanecer. A tradição, o aspecto tradicional no rito, ele deve permanecer. E aí, a preocupação aqui, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, né, para me fazer entender, né, o que eu quero dizer que as reformas, elas não podem descaracterizar a essência do rito. Tá? Então, quando a gente coloca, quando eu coloquei aqui que o regulador ele precisa ser uma fonte de estudo do praticante do rito moderno, isso é uma opinião pessoal, tá, meus irmãos? Eu acho que é pelo seguinte, não é porque eu acho que nós devemos desconsiderar as reformas que foram praticadas ao longo do tempo, vamos praticar o ritual que está escrito no Regulater, porque ele é original, ele é o ritual que foi codificado, papapá. Não é isso que eu estou dizendo, até porque as reformas, elas fazem, como elas foram acontecendo ao longo do tempo, acompanharam a história da maçonaria mundial, acompanharam aspectos muito importantes, históricos e sociais da época, eles são importantes. Esses elementos, eu acho muito interessante que eles sejam incorporados ao rito, sim, mas, apesar disso, a essência tem que continuar. Então, por que eu falo que é muito importante o estudo do regulador, né? O irmão hoje, quando lê o rito moderno, um ritual do rito moderno, tá? E aí eu estou falando assim, como eu falei, o GOB hoje em dia pratica uma edição que é de 2009, né? A grande loja do Estado do Rio de Janeiro está ainda em processo de elaboração, né? Está finalizando aí o rito que vai ser praticado, né? Pelas lojas do seu âmbito ali de atuação. Eles têm que entender o seguinte, ali, com todas as mudanças que houve, a essência ainda deve permanecer. Então, eu acho que o regulador tem que ser um estudo por quê? Poxa, vamos entender por que a prática, hoje em dia, se pratica tal ato, ou a sessão magna, ou a iniciação, ou o interrogatório, ou a viagem, né? Não posso entrar muito aqui em detalhes porque é uma palestra aberta, mas por que é assim o assado? Poxa, vamos ler o regulador. Aqui está a essência do rito. Ele veio daqui. Então não é para vamos zerar todas vamos zerar, esquecer todas as reformas, elas não servem para nada, vamos praticar o regulador. Não. Vamos praticar o rito como ele é praticado hoje, né? Porque é advento de alguns costumes que foram incorporados. Mas vamos entender a essência, porque senão a gente simplesmente a gente está lendo, repetindo, né, uma fórmula de bolo, sem entender o que a gente está fazendo. E o regulador vai trazer a essência do que a gente está praticando no rito moderno atual. Né? Essa é a minha opinião, tá, meus irmãos? Eu acho que é muito importante a gente entender. Né? E o rito moderno, ele instiga uma ação sempre ao estudo, a buscar a verdade. E a buscar a verdade através da razão, através da prática, através do conhecimento empírico,
e do estudo, né? Não aquela verdade revelada, aquela verdade dogmática, né? É porque é assim porque é assim. Não, não mesmo. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos entender por que as coisas chegaram aonde estão nesse momento. Foi uma reforma, essencialmente ele era assim, né? Porque o rito aqui, isso aqui é uma tradição, né? Devemos lembrar, meus irmãos, que a maçonaria, dentre todas as ordens, existem, né, várias ordens, várias fraternidades aí, de conteúdo esotérico, mas salvo o melhor juízo aí, pode ter algum irmão que possa discordar de mim, a maçonaria atualmente ela é o principal repositório da esoterismo ocidental, né, atualmente. Tá? Mas, ok, então vamos dito isso, né, aqui o rito, né, então, em verdade, ele considera inacessível ou não considera inacessível ou incognoscível o entendimento humano, a compreensão de questões metafísicas ou religiosas, apenas se mantém neutro, né, incentivando questionamento e autocrítica, o que é incompatível com a imposição de dogmas. Acabei de dar um exemplo disso aqui, né, meus irmãos? Né? Então, o que o rito quer que o maçom, que o irmão praticante do rito faça? Ele tem que buscar, né, as informações, ele tem que estudar, ele tem que ter um pensamento crítico. A partir do momento que a gente enche, que a gente trabalha baseado em dogmas, né, meus irmãos? Os dogmas, aqui não estou colocando como um aspecto negativo, mas eu acho que o âmbito ali de uma doutrina dogmática, ele está voltado para uma experiência religiosa, né? E não é o que se propõe o rito moderno, tá? Na minha opinião, né? Então, quando o dogma, simplesmente, ele é porque ele é praticamente uma imposição, né? Então, existe no rito moderno esse respeito, né, ao ser humano, às suas crenças, e aí deixando no âmbito pessoal o religare, né? E aí eu boto o religare aqui, inclusive, entre aspas, porque o religare aí eu coloco de um termo extremamente genérico, né? O religare sendo qualquer forma em que o maçom, o iniciado, ele se conecta com o divino, né? Seja através de uma religião sistematizada, ou a forma como o irmão individualmente entende a sua religiosidade e se comunica com a divindade que ele acredita, né? E é lógico, importante frisar que ele não se opõe de forma alguma na crença em Deus, tá? Ele apenas descarta verdades reveladas, pois essas verdades são transitórias, né? Provisórias em constante mutação, né? E dessa forma, refuta as verdades absolutas que estejam fora de uma experiência racional. Lembremos, meus irmãos, que aqui a gente tem uma grande influência das doutrinas iluministas do século XVIII, dentre elas o racionalismo, o pensamento racionalista, né? E aí, quando eu falo que não se opõe à crença em Deus, né, devemos lembrar, meus irmãos, que pelo menos aí no âmbito do Grande Oriente do Brasil, quando vamos indicar um candidato à sua iniciação, ele ainda precisa preencher dois requisitos, né, que é a crença em Deus, crença em um ser superior, né, e na imortalidade da alma, né, independente dele, se ele for ser iniciado numa loja do rito moderno, né? E aí, um ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: mas aí o rito moderno, então, ele rompeu totalmente com o pensamento religioso e principalmente bíblico, né? Que está sempre presente aí, principalmente em alguns ritos aí praticados, de forma nenhuma, né? A gente tem que ressaltar que ainda o rito moderno ainda mantém nos seus rituais de iniciação as alegorias, né, baseadas nas histórias bíblicas, em consonância com os conceitos morais. Então, se por um lado o rito moderno ele está despojado de uma doutrina direcionada a um pensamento religioso específico, né? Se por um lado ele tem esse viés, por outro lado, ele ainda em suas iniciações continua utilizando as alegorias bíblicas, né, que são próprias aí do judaísmo e do pensamento, né, do pensamento judaico-cristão, e principalmente em consonância com os seus preceitos morais, né? Então, na realidade, a gente ainda pratica aí e difunde, em grande parte, os preceitos éticos e morais trazidos pelo pensamento judaico-cristão, né, e incutidos aí, no caso, né, eu posso falar no Torá e na Bíblia cristã. Beleza. Falei tudo que eu queria falar sobre esse ponto aqui. Então, vamos lá. Outra questão. Então, a gente já falou aqui sobre aquele problema, aquela alegação de que o rito moderno é um rito ateu.
né? E já vimos que isso aí é uma grande bobagem, né? Os irmãos que falam isso, eles demonstram um profundo desconhecimento do rito moderno, né? Da sua formação, da sua história, das suas características e até da sua ritualística, né? Só que aí temos outro problema, meus irmãos. Existe uma alegação também de uma suposta irregularidade por violação do Sinal de Marx, né? Tá, vamos lá. Então, o que eu vou colocar aqui, meus irmãos? Não preciso explicar aqui o que são os landmarks, né? Mas, né, basicamente, o que são landmarks? Aquelas regras, né, em que se uma unidade, uma congregação de ditos maçons praticam uma, uma, uma ritualística, né, uma atividade que está dentro de certos ditames, pode ser considerado maçonaria, e se estiver fora, não é maçonaria. Tá? Isso aqui eu não vou. Lógico, né? Eu não vou confundir aqui landmarks com pontos de irregularidade. Tá? Mas só para assim, a gente dar uma contextualizada. Né? Mas os irmãos têm que lembrar também que nós temos uma série uma série de listagens, digamos assim, de landmarks diferentes. Né? Existem algumas codificações de 8 landmarks, 8 landmarks, 25 landmarks, sabe, 30 e poucos landmarks. Né? Então tem um landmark que, na verdade, qual landmark que a gente está desrespeitando? Né? Qual código de landmarks que a gente está, qual compêndio, qual compêndio, né, de landmarks que nós estamos violando. Né? E aqui, lógico, nós temos aqui os landmarks mais conhecidos, são os landmarks de Mackay, né? E a gente realmente encontra um ligeiro, né, probleminha aqui, principalmente com relação ao 19º, 20º, 21º landmark, né, de Mackay. Né? Então, o que diz o 19º landmark? A negação da crença no grande arquiteto do universo é o impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. 20. Subsidiariamente a essa crença exigida a crença em uma vida futura. 21. Aqui eu não vejo muito problema, né? Os irmãos que já estão prestando, ainda estão conseguindo me ouvir falar, mais de uma hora, né? Os que ainda estão prestando atenção, vão entender que isso aqui está extremamente superado, porque ninguém aqui nega a crença do grande arquiteto do universo, sendo aí a grande arquiteto do universo a representação da divindade que o irmão cultua aí, né? E principalmente essa questão da crença na vida futura, que a gente pode traduzir como a crença na imortalidade da alma. Né? Isso aí, inclusive, ainda dependendo da potência, né? Lógico, é uma exigência aí, pelo menos do Grande Oriente do Brasil, né? Que o irmão tem esses requisitos. Só que aí o Landmark 21 de Mackay traz a seguinte exposição. É indispensável a existência no altar de um livro da lei. Não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades que religiosas de seus membros, esse livro pode variar conforme o credo. Só que agora a gente tem um problema, né, mesmo? É claro que não existe a proibição, mas aí, só que o Landmark está falando que é indispensável, a gente tem que ter. Né? No caso, as lojas aqui, que pelo menos eu conheço, né, as lojas usam a Bíblia, né? Não no altar do juramento ali, não para juramento, mas tem a Bíblia lá, em algum lugar. Né? Mas aí, como é que a gente resolve essa questão, né, meus irmãos? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma série de codificações diferentes de landmarks. Então, se a gente não está em uníssono com os landmarks do Mackay, será que a gente estaria dentro de uma outra disposição de landmarks? E aqui eu trago para os irmãos os landmarks de Findel. Tá? E aqui eu destaco aqui 2 landmarks. Primeiro, a obrigação de cada maçom de professar a religião universal, em que todos os homens de bem concordam. E aqui eu vou fazer aquele gancho lá, lembra, meus irmãos, que eu falei lá do ideal de religião civil de Rousseau? Então, o que é religião universal? É uma religião específica? Qual é a religião universal? É o cristianismo? É o judaísmo? É o islamismo? É o candomblé? É o budismo? A religião universal é aquela em que todos concordam. É aquele ambiente onde todos nós concordamos. É aquela em que nós temos um arcabouço moral e uma forma de agir, uma forma de se portar e uma conduta moral em que todos nós devemos seguir. Ok, temos isso. E 4, para ser iniciado é necessário ser homem livre de bons costumes, ter liberdade espiritual, cultura geral e sem maldade. Essas são as exigências do Landmark de Findel. Lógico, tem outro. O Landmark de Findel, se não me engano, são 8.
Sei. Mas eu destaquei esses dois, porque olha aqui os requisitos que um candidato tem que preencher para poder ser iniciado, segundo o Marcos Filho. Homem livre de bons costumes. O que ele está se preocupando aqui, meus irmãos? Com a conduta moral e ética desse irmão. Não está preocupado se ele é cristão, se ele é macumbeiro, se ele é judeu, se ele é budista, se ele não tem religião nenhuma, mas acredita em Deus. Então, ele tem que ser homem livre de bons costumes. Porque também, meus irmãos, acho que isso aqui nem era necessário apontar, que mais tem religioso que tem uma conduta moral extremamente reprovável. Então, acho que nem precisa ter mais comentários a respeito disso. Então, aqui o candidato, segundo o André Marques de Filho, ele tem que ser livre de bons costumes, ter liberdade espiritual, né? E ótimo. Né? O que o rito moderno prega? Liberdade absoluta de consciência. Questões dogmáticas e metafísicas são de foro íntimo do maçom. Cultura geral sem maior de idade. Né? Lógico, tem que entender ali o que vai ser passado para ele sem maior de idade. Eu acho que aqui a gente consegue passar por cima dessa alegação infundada de irregularidade do rito por violação do Nome Marx. Né? Nós estamos perfeitamente, a nossa prática se coaduna perfeitamente com o Nome Marx de Filho. Tá, meus irmãos? E aqui, rapidamente, qual é a filosofia aí do rito moderno? E o que o rito moderno traz para a gente? Já falei bastante, né, da filosofia do rito moderno. Mas aqui, sinteticamente, né, o rito moderno tem seu fundamento na filosofia grega antiga, uma vez que está marcado pela racionalidade, o método crítico, científico, a dialética e a lógica, acima de meras impressões ou crenças. Botei até a pintura da escola de Atenas aí. Essa é uma conclusão, meus irmãos, em pouquíssimas palavras assim, aqui, foi sintetizado tudo que eu venho falando desde a formação do rito. Lembra, meus irmãos? Desde aquela do tópico, onde eu falei das reformas pré-regulador, né? Onde trazia ali uma maçonaria mais voltada para o homem, para a lapidação dele mesmo, aquela lapidação da pedra bruta mesmo, do seu templo interior, né? dos seus hábitos, seu homem virtuoso, de seu exemplo à sociedade, para a sua família, né? De seu exemplo de conduta moral e ética. E aqui, só para a gente ilustrar, que lá eu já fui falado, mas aqui só para a gente entender os irmãos, para a gente pontuar, né, todas as doutrinas filosóficas, né, que influenciaram o rito moderno, que agora os irmãos vão poder ir fechando, né, o quebra-cabeça vai se formando com tudo aquilo que eu falei das reformas, né, do contexto histórico, social que acontecia na França na época da formação do rito, né, e aqui agora a gente vai colocar com mais precisão as doutrinas que permearam o pensamento ali intelectual da época. Então aqui a gente tem, lógico, né, a forte influência iluminista, né? E aqui a gente destaca o iluminismo como sendo, né, a lucidez, a divina da razão, em contraprestação ao pensamento autoritário. Olha aqui, meus irmãos, o que eu falei lá? Da maçonaria ali com a ruptura total com a monarquia, né? O que não, né, a ruptura que não aconteceu na Inglaterra, né? Então, pensamento autoritário, em contraposição a isso, vamos ter a lucidez, a razão. Racionalismo, né? Razão apoiada na lógica para chegar ao conhecimento da verdade. Então, nós usamos a razão, pensamento lógico, né, concatenado, para chegar à verdade. Aí vai ser que essa verdade vai ser pautada na contraposição da tese, em face de uma antítese, chegando a uma síntese. Né? Então, racionalismo não é verdade revelada, não é uma coisa que alguém disse, alguém falou, né? É um pensamento lógico, racional. E aqui eu faço a observação seguinte, meus irmãos. Só quem foi iniciado no rito moderno, independente de hoje praticar o rito moderno, mas ter sido iniciado né, em outros ritos, não vai saber o que é uma iniciação do rito moderno. Né? Uma iniciação do rito moderno, o candidato ali, o neófito, né, ele sofre um interrogatório. Né? E não é um interrogatório que o irmão de ferro, ou o irmão terrível, seja lá qual for o nome do rito, no rito praticado, está lá no ouvido lá, sim, não, eu prometo. Né? Não é isso. Né? O nosso interrogatório são várias perguntas, são uma série de 3 interrogatórios, né? Em que há uma série de perguntas ali que o irmão, o neófito, tem que responder de pronto, na frente de todos os irmãos. Né? E de surpresa ali, perguntas relacionadas aí a questões morais, éticas, envolvendo família, pátria e diria até a religiosidade.
Tá? Então, aqui, olha a grande diferença que a gente pode apontar aqui, meus irmãos, com relação ao rito moderno aos demais ritos. A gente pode dizer que os ritos, a iniciação da maioria dos ritos, são provas físicas que o irmão passa. Né? Enfim, não vou militar a falar isso, né? Não posso falar sobre iniciação. Mas que, em contraposição, isso no rito moderno, a prova é intelectual. Né? O irmão, o neófito, ele não é só um partícipe daquele ritual. Ele não está sendo simplesmente conduzido pelo esperto ali. Ele é um protagonista. Né? Ele é um protagonista. Ele, desde a sua iniciação, ele já aprende a ser um cara, né, que vai se destacar dentre os demais pela sua, por seu intelecto. Né? Ele vai ser interrogado ali e não vai ter ninguém soprando a resposta para ele, até porque são respostas de cunho. As perguntas são de cunho pessoal. Né? A resposta é de cada um. Certo, meus irmãos? Então, só quem foi iniciado no rito moderno sabe como é legal passar por isso. Né? Então, aqui, positivismo. Né? Ciências experimentais para que se busque a verdade. Né? A gente já falou muito do positivismo aqui. Né? Então, temos aí grande influência aí de Augusto Comte, tá? No desenvolvimento do rito moderno. Né? Vamos destacar aqui o empirismo também, conhecimento do mundo através da experiência. Olha aqui como as próprias doutrinas que influenciaram o rito moderno rechaçam, né, por definição, o pensamento dogmático e a verdade revelada. Né? Humanismo, valorização do ser humano acima de outros valores. Olha aqui, mesmo. Destaquei bastante isso, desde as reformas pré-regulador, né, culminando aqui com o que eu falei sobre a filosofia do rito aqui, e até essa diferença da iniciação perante os demais ritos. Né? Universalidade, característica do rito pela defesa da liberdade de consciência. Olha só, meus irmãos, a maçonaria ela é dita universal, e ela, de fato, o é. Mas, vejamos bem, eu arrisco dizer, como praticante do rito e amante do rito moderno, que não há representante maior do que seria a maçonaria universal do que o rito moderno. Desculpa aí os irmãos de outros ritos, né? Eu sou praticante de outros ritos, né? Como eu já falei aqui, e gosto, né, dos outros ritos, estudo dos outros ritos, importante, mas o rito que o irmão tem uma absoluta liberdade de crença religiosa, de pensamento filosófico e até de pensamento, concepção metafísica, é o rito moderno. O rito moderno não direciona nem discrimina nenhum desses aspectos, simplesmente não se ocupa desses aspectos e deixa para o íntimo de cada irmão o desenvolvimento desses tópicos religiosos, dogmáticos e metafísicos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá, meus irmãos? O rito moderno no Brasil, eu vou passar por ele, mas aqui é só para a gente não deixar esse buraco, tá? Mas o meu objetivo não é falar sobre o rito moderno no Brasil, tá? Só o rito moderno no Brasil já dá uma palestra por si só, tá? Então nós temos aqui a fundação, né, do GOB, na época do Grande Oriente Brasílico, né, em 1822, né, e foi fundado no rito moderno, tá? Existe aí, lógico, uma discussão aí com relação ao rito mais antigo praticado no Brasil, né? Há quem diga que é o rito adonamita, mas, enfim, temos até, existem provas aí documentais de que o rito moderno é o rito mais antigo praticado aqui e de qualquer maneira, independente disso, ele foi o rito de fundação do Grande Oriente. Né? Então aqui temos a loja Comércio e Arte, trabalhando no rito moderno, né? Eles trabalharam aí o ritual concedido pelo Grande Oriente Lusitano, né? Então o Grande Oriente Lusitano é a maçonaria portuguesa que teve a influência da maçonaria francesa. Então, esse ritual cedido pelo Grande Oriente Lusitano foi o que foi praticado pela loja Comércio e Arte, que, como os irmãos devem saber, ela teve que se dividir em outras duas lojas para que as três, assim, unidas, criassem o Grande Oriente, a potência que viria a ser o Grande Oriente do Brasil. Né? Essas duas lojas são a União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói. Né? A loja comercial continua sendo seu nome. Então, são as lojas número 1, 2 e 3 do Grande Oriente do Brasil. Né? Se não me engano, todas elas ainda em atividade, mas infelizmente apenas uma delas ainda pratica o rito moderno. As outras duas mudaram. Tá? Então, o Grande Oriente foi fundado no rito moderno. As três lojas que utilizavam por influência do regulador de 1801.
né? Mas posteriormente foi influenciado pelas reformas, principalmente de Mihá e Amiable, né? Como eu falei aqui, o ritual atualmente usado pelo Grande Oriente do Brasil é uma edição de 2009 que é bastante influenciada pela reforma de Amiable, né? Enfim, aí só alguns detalhes. Em 1833 o GOP publica os rituais mais detalhados. Em 1892 tem a implementação da versão Amiable, que perdura até hoje com algumas alterações, né? E atualmente assim, é muito importante a gente destacar que o rito moderno ele ainda é um rito minoritário, mas nós vemos aí um movimento de crescimento, né? Principalmente aí com o advento de lojas sendo fundadas no âmbito das grandes lojas, né? Até 3 anos atrás, né? Se não me engano, apenas o grande loja do estado de São Paulo, né, e de Pernambuco que tinham lojas do Rito Moderno. Hoje em dia, a grande loja do estado do Rio de Janeiro, ela já tem 4 lojas do Rito Moderno fundadas. Tá? Então, nós temos aí um franco crescimento e o praticante do Rito Moderno ele é muito unido. Então, estamos sempre aí para ajudar essas lojas que estão sendo fundadas aí, principalmente no âmbito das grandes lojas, meus irmãos. Ok. Tá? Para concluir, né? Então, o que eu quis? Eu falei bastante aqui do rito moderno, falei até demais. Coloquei algumas situações, né? De forma nenhuma que o meu objetivo foi diminuir os demais ritos, né? E aqui eu coloco, isso aí é importante colocar, e por isso eu coloco como conclusão, né? Não existe rito melhor ou pior, mais ou menos completo, mais ou menos esotérico, tem gente que fala isso, é uma besteira, né? A maçonaria ela é esotérica, porque tem um conhecimento esotérico. Né? Ritos são meramente caminhos aleatórios para se chegar a um objetivo que pode se adequar a cada perfil de iniciado. Né? Então, são caminhos para o mesmo fim. Né? Os ritos são caminhos para um mesmo fim. E aí, nesse sentido, o rito moderno ele é atemporal, contemporâneo, tolerante, imparcial e respeitosamente neutro. Né? Aí, quanto à exigência de um Deus revelado, ao contrário do ateísmo materialista, do qual os detratores tendem a colocar como característica. Né? Então, na verdade, né, a gente é colocado, né, tem a pecha de ser ateu e até materialista, mas a gente já viu aqui que isso é uma grande besteira. Né? Não repitam isso, que isso é uma grande besteira. Como falei anteriormente, demonstram um grande desconhecimento do rito e até da maçonaria. Né? Então, existe essa neutralidade. E ele é atemporal, contemporâneo, porque a partir do momento que ele não se ocupa desses aspectos que podem, inclusive, ser sazonais, tá? Ele se mantém atemporal, né, meus irmãos? A maçonaria aqui moderna, ela está buscando sempre o aprimoramento pessoal. Né? Isso é uma coisa que é independente de qualquer circunstância social, histórica e filosófica. Né? E aqui, eu quero colocar que, assim, eu falei lá, né? Poxa, na minha opinião, o rito moderno é o expoente máximo da maçonaria universal. Né? A maçonaria, então, é o centro de união, né? Meio de conciliar a verdadeira fraternidade entre pessoas que teriam permanecido perpetuamente distanciados, não devendo imiscuir-se na consciência religiosa de seus membros, exigindo deles apenas que sejam livres e de bons costumes. Né? Lembra que eu coloquei que, como segundo os landmarks de Findel, né, o candidato ele precisa apenas ser livre de bons costumes. Né? O restante são concepções íntimas de cada um. Né? E aí, quando a gente coloca de lado esses aspectos que, de certa medida, podem segregar e separar os irmãos, o rito moderno aqui, botando de lado, né, como falado, ele une, certo? Porque aqui a gente tem um objetivo em comum, que é o aprimoramento pessoal, moral e intelectual. Por fim, eu quero colocar algumas reflexões aqui, que eu acho muito relevantes. Tá? Então, aqui, a gente vive numa época que a maçonaria cada dia perde adeptos, né, meus irmãos? Tem aí estudos aí, tem irmãos, inclusive, que falam, pô, a maçonaria vai acabar em tantos anos. A gente perde X irmãos todos os anos. Né? E aí, levando em consideração essa situação, né, a maçonaria ela não é pop atualmente, né? E aí, levando isso em consideração, lógico, e aí, somado à diversidade de credos, concepções de mundo, né, e até mesmo a velocidade das informações que trafegam no ambiente digital, né, como o rito moderno, né, eu vou fazer essa reflexão e deixo essa reflexão para os irmãos. Tá? Como é que o rito moderno pode contribuir para o novo alvorecer da ordem maçônica? Diante dessas dificuldades, diante dessas premissas. Né? Então eu coloco aqui, ó, o rito moderno, em sua essência, caracteriza como escola de conhecimento.
Garante a liberdade absoluta de consciência. Ocupa-se de questões mais práticas e imediatas, tá? Como a fraternidade e solidariedade entre os irmãos. O rito moderno ele é estranha, né? A prática é estranha a qualquer dogma e credo religioso. Né? Ele defende o respeito a qualquer convicções, doutrinas e pensamentos de ordem religiosa e metafísica de seus praticantes. E aqui eu coloco, por fim, né, é a prática de uma maçonaria de fato universal. Né? Não é uma crítica, mas como eu falei lá, a partir do momento que nós estamos praticamos uma ordem, né, uma ordem de cavalaria, ou um grau específico em que temos que ser cristãos, trinitários, o que a gente está fazendo, meus irmãos? A gente está se separando, lógico, né? Vamos lá, tem que fazer o disclaimer, né? Eu não estou criticando, e cada ordem, cada grau, cada rito, ele tem a sua razão de ser, e ele tem as suas características baseadas numa reflexão aí, numa filosofia, tá? Mas, então não é de forma nenhuma crítica, é simplesmente uma diferenciação. Então, o que estamos fazendo quando praticamos certas ordens? A gente está se distanciando daquele irmão que não é cristão. Então, ali a gente não está congregando com o judeu, a gente não está congregando com o muçulmano, a gente não está congregando com o budista, a gente não está congregando com o irmão que não tem uma religião estabelecida, a sua religiosidade, o seu religar é feito de forma individual, né? A gente não está congregando com esses irmãos, certo, meus irmãos? Então, a maçonaria é universal e tem que ser. Então, na verdade, né, com essas dificuldades que eu coloquei aqui nessa reflexão, nós não temos que nos ater às características que nos separam, né, que nos segregam, que nos diferenciam, mas sim, né, dar a maior importância àquilo que nos une. Né? E o que é ou deveria ser a característica principal daquele irmão, daquele candidato, daquele homem livre de bons costumes que busca a iniciação na ordem maçônica? É o seu aprimoramento moral, intelectual, para que ele possa ser um homem que preza pela virtude, se afasta dos vícios, ele é um exemplo para a sua família, para a sua sociedade, né, para aqueles que o cercam, para que, assim, sendo um exemplo de conduta, ele possa contribuir para uma humanidade melhor e mais esclarecida. Certo, meus irmãos? Então, e o rito moderno, ele é perfeito para isso, como eu já falei. É a prática, de fato, da maçonaria universal. Então, olha só como a gente tem, e hoje em dia, tudo hoje em dia é polarizado, politizado e tal, e temos diversos motivos para segregar, diversos motivos para a gente estar separado, né? Só que a gente tem aqui, na prática do rito moderno, um motivo grande para poder se unir. Pelo nosso aprimoramento moral e intelectual, meus irmãos. Pensem nisso, tá? Pensem nisso. Aqui eu só vou fazer uma breve explicação, né? Eu falei lá que, tô colocando aqui meu currículo maçônico, aqui, resumidamente meu currículo maçônico, né? Eu falo isso porque, além disso tudo, né, dessas características do rito moderno, o rito moderno se preocupa muito com a parte, né, o momento intelectual, como eu falei. Então, ele não é um rito elitista, né? Ele defende que devemos estudar os outros ritos, né? Os irmãos que praticam os gestos filosóficos do rito moderno vai ver que eu acho que, principalmente no 8º grau, né, que seria a quinta ordem de sabedoria, né, primeiro arco, grau 8, a gente deve estudar os outros ritos. Nós devemos conhecer de maçonaria, não de rito moderno. Então, o modernista, ele é um eterno aprendiz, ele é um estudante, ele é um buscador da verdade. Tá, meus irmãos? Eu quero deixar uma bibliografia aqui. Isso aqui, eu só vou colocar alguns livros, tem muitos livros bons, tá, meus irmãos? Mas eu quero colocar só como exemplo aqui alguns livros, né? Eu vou indicar aqui esse primeiro, o mouse está aqui, ó, Novo Manual do Rito Moderno, tá? Do nosso irmão André Otávio Assis Muniz. Tá? Eu gosto muito desse livro aqui. Esse livro se os irmãos verem esse livro aqui vendendo em qualquer lugar, não hesitem em comprar, tá? E se comprarem para vocês, comprem para mim também, porque eu não tenho. Esse livro está esgotado. Né? E ele é um livro excelente. E aqui eu botei só o grau de aprendiz, mas esse livro ele tem 3 volumes. Tá? Ele tem esse volume, Novo Manual do Rito Moderno, grau de aprendiz, Novo Ritual do Rito Moderno, grau de companheiro e o grau de mestre. Esse nosso irmão aqui, ele membro do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil, e ele é simplesmente o irmão que traduziu dos rituais de 1785 todos os nossos rituais das ordens de sabedoria
do nosso Supremo Conselho, tá? Do original em francês, tá? E ele, não sei se ele ainda é, mas ele era o secretário de Educação e Cultura do Supremo Conselho. Tá? Eu gosto muito dele, inclusive ele tem um canal no YouTube que eu indico, que é o canal Transcendência. Tá? Outro rito, para quem quer aprender aí, principalmente a parte histórica dos graus filosóficos do rito moderno, nosso irmão saudoso, irmão Paulo César Gaglianoni, tá? Nosso irmão que já está no Oriente Eterno, tive o prazer de conhecer o irmão e recebi esse livro aqui de presente dele, com uma dedicatória. Tá? Muito bom livro, referência, tá? Para os graus filosóficos do rito moderno. Também o curso elementar de maçonologia, também do nosso irmão André Otávio Assis Muniz. Tá? Esse livro não fala especificamente do rito moderno, mas quando ele fala da história da maçonaria e tal, existe muita... enfim, eu indico para estudar maçonaria, tá? Mas para o rito moderno também ele tem informações muito importantes aqui, muito pertinentes. Tá? Também do irmão André Muniz, ele tem um vade-mecum das ordens superiores do rito moderno ou francês. Então ele faz um apanhado aqui, ele faz uma... ele destrincha as 5 ordens de sabedoria das ordens, né, do rito moderno, tá, meus irmãos? Também está super recomendado. Né? Ele, se não me engano, ele só tem virtual. Né? Não sei se ele tem o formato físico. Tá? Outro livro, bom, já falei, não preciso nem fazer comentários, né? Le Regulateur, do Masson, né? É o nosso regulador de 1801, para os irmãos que querem conhecer a essência do rito moderno. Tá? Recomendo, com empenho. Tem o ritual dos 3 graus, né? Simbólicos. E aí, por fim, eu quero... Esse aqui é um clássico, né? Rito moderno de instrução e simbologia, nosso irmão Walter Celso de Lima. Também é um clássico aí do rito moderno. Meus irmãos, posso ter esquecido de algum livro aqui, se você for só 6 aqui livros, mas, enfim, tem uma bibliografia, olha que, por ser rito minoritário, tem uma bibliografia não muito em quantidade, mas em qualidade, excelente, se os irmãos pesquisarem aí. Tem livro aí do nosso irmão José Baeta, né? Tem o livro agora até do nosso irmão Ferrelli aí, né? Que eu recomendo com empenho, né? Eu também indico aos irmãos aí, para quem não sabe, no site da CBSN, da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, né? Que congrega as grandes lojas aí, tem uns cursos, né? Lá eles fornecem os cursos, que é o preço módico, você ganha até o certificado no final, e tem um curso lá sobre o rito moderno, que é do nosso irmão lá de Minas, né, o José Baeta, que é excelente, recomendo com empenho para aqueles que querem conhecer mais o rito moderno, fazer um cursinho lá. Vamos lá. Então, agradeço aos irmãos. Por fim, quero aqui colocar, já foi falado exaustivamente, nós temos esse grupo, né, o Filhos de Atena, que a gente faz o nosso objetivo é divulgar o rito moderno. Nós temos aí até o objetivo de divulgar aí, de forma geral, os ritos franceses, como eu falei no início, mas em especial o rito moderno, né, idealizado aí por nós 3 irmãos, né, sou eu, Wagner Panazamite, o irmão Marcos Vinícius Pereira, da loja Filosofia e Ciência, e o irmão Fernando Aposta, da loja Brasil. Tá? Os irmãos que quiserem aí, tem o canal do YouTube, né? Eu acredito que durante a apresentação, eu não pude ver aí o que estava acontecendo, meus irmãos, se não estavam fazendo cara feia, se ninguém estava gostando, se todo mundo estava saindo, eu não pude acompanhar a filmagem, eu estava aqui atido a apresentação dos slides, mas eu acredito que no chat o irmão Vinícius tenha colocado as nossas redes sociais, canal e também o nosso grupo de WhatsApp que a gente tem no Filhos de Atena, que é simplesmente para divulgação de novas palestras e o material de apoio das palestras que são ministradas, desde que tenham sido autorizado a veiculação pelo palestrante. Tá? Então esse vídeo aqui vai ser gravado, vai ser disponibilizado no canal, e esse material aqui vai ser disponibilizado nesse grupo de WhatsApp. Tá? Pode ficar tranquilos que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é simplesmente um canal para a gente poder se comunicar com os irmãos que se interessam pelas nossas palestras, que normalmente acontecem de 15 em 15 dias aí, normalmente às terças-feiras. Né? Então, é isso, meus irmãos. Agradeço muito, muito obrigado. E eu fico à disposição aí para os irmãos que querem fazer alguma pergunta, ou fazer alguma indagação, ou me corrigir, ou me criticar, tá? E agradeço a todos por estar até agora me ouvindo falar aqui.